Você já se sentiu engolido por um turbilhão de problemas, como se estivesse afundando em águas profundas sem esperança de resgate? Pois prepare-se, porque hoje no canal Contos Inspirados nos Salmos, vamos explorar uma história que desafia a lógica, desperta a curiosidade e ainda inspira a acreditar em si mesmo. Os fatos que você ouvirá não são reais, qualquer semelhança com a vida de alguém é mera coincidência. Este conteúdo foi cuidadosamente elaborado com auxílio de inteligência artificial, sempre supervisionada por especialistas humanos para garantir uma narrativa envolvente e de qualidade máxima. Imagine que cada palavra seja um convite para mergulhar numa jornada de superação e fé, onde cada obstáculo é, na verdade, um degrau para a transformação pessoal. Você está prestes a descobrir que, mesmo quando tudo parece perdido, existe uma força silenciosa que nos impulsiona para a frente. Será que a recompensa real está em lutar contra a correnteza ou em se permitir ser guiado por ela? Este conto desafia crenças comuns e mostra que, às vezes, a vida nos surpreende justamente quando pensamos que não há saída. Segure firme, porque a cada segundo você estará absorvendo lições valiosas, reflexões positivas e mensagens motivacionais que podem mudar a maneira como encara seus próprios desafios. Então respire fundo, abra sua mente e prepare-se para se inspirar, rir, refletir e, acima de tudo, acreditar em si mesmo. E não se esqueça, se você gosta de histórias inspiradoras, deixe seu like, compartilhe com amigos e ative as notificações para não perder nenhuma narrativa do nosso canal. Lembre-se, tudo o que será contado aqui é fruto de imaginação criativa, mas carrega ensinamentos que podem transformar sua vida. Com inteligência artificial e monitoramento humano, garantimos que cada detalhe desta narrativa desperte emoções, provoque curiosidade e inspire ação positiva. Portanto, embarque conosco nesta jornada, sem medo, sem reservas, apenas com a certeza de que cada momento é uma oportunidade de aprender e crescer. Prepare-se, a história está prestes a começar. O abismo da solidão. João sempre acreditou que a vida seria linear, mas uma reviravolta inesperada o jogou em um abismo de solidão profunda. Ele se viu afogado em desafios financeiros e emocionais que pareciam não ter fim, como se cada passo fosse tragado por um lodo invisível. Os amigos mais próximos surpreendentemente se afastaram e aqueles que ele confiava começaram a sussurrar mentiras pelas suas costas. A cada tentativa de buscar ajuda, João sentia que mais se afundava, como um barco em tempestade sem âncora. Era prova viva de que, às vezes, acreditar em si mesmo exige coragem que parece impossível de encontrar. No meio desse turbilhão, ele descobriu algo inesperado. A força que precisava estava dentro dele, silenciosa, porém imbatível. Ele começou a escrever suas angústias, transformando dor em palavras, como quem lança boias de esperança em um oceano revolto. Cada frase escrita era uma âncora mantendo-o firme quando o mundo insistia em arrastá-lo para baixo. A sensação de abandono era tão intensa que João começou a questionar se alguém realmente se importava, mas algo dentro dele dizia: continue lutando. Essa voz interna, pequena mas persistente, tornou-se o combustível que ele precisava para enfrentar a escuridão. Então vieram os momentos de reflexão, onde ele percebeu que cada adversidade era, na verdade, uma oportunidade de aprendizado. Ele recordou histórias inspiradoras de pessoas que transformaram crises em oportunidades, contos de superação e fé que circulavam entre livros e relatos online. A cada lembrança, uma fagulha de esperança acendia seu coração, mostrando que nada é permanente, nem mesmo a dor mais profunda. O conceito de resiliência começou a fazer sentido, como se cada dificuldade fosse um treino silencioso para fortalecer sua mente e espírito. E assim, mesmo sem perceber, João começou a emergir do lodo emocional, pronto para enfrentar a correnteza que antes parecia insuperável. Ele percebeu que, embora os outros possam abandoná-lo, a fé e a confiança em si mesmo são companheiras constantes. Os dias tornaram-se lições e as noites momentos de introspecção que revelavam sua força interior. O que antes era desespero começou a se transformar em determinação silenciosa, uma chama que não podia ser apagada. E nesse processo, João descobriu que a verdadeira esperança nasce justamente quando parece que tudo se perdeu. Foi nesse ponto que ele entendeu: acreditar em si mesmo não é opção, é necessidade. Finalmente, em meio à tempestade emocional, João deu seu primeiro passo concreto em direção à reconstrução. Ele buscou pequenas vitórias diárias, reconhecendo conquistas mínimas, mas significativas, que alimentavam sua autoestima. Era como colocar tábuas sobre o lodo, construindo um caminho seguro onde antes só havia instabilidade. A cada progresso, surgia um vislumbre de liberdade, a perspectiva de uma vida plena começava a se desenhar diante de seus olhos. E assim João estava pronto para o próximo capítulo de sua jornada, sem saber que desafios ainda o aguardavam. Enfrentando a correnteza. Quando João pensava que os piores dias haviam passado,
a vida lançou uma nova correnteza de obstáculos inesperados. Problemas profissionais surgiram do nada, contratos cancelados, clientes ausentes e a sensação de impotência que retornava como ondas impetuosas. No entanto, ele já havia aprendido a importância de manter o foco mesmo quando o mundo parece conspirar contra. A cada contratempo, ele lembrava das mensagens motivacionais que lia todas as manhãs, como se fossem bússolas que indicavam o caminho certo. Era o momento de aplicar a fé e a perseverança, transformando frustração em ação estratégica e positiva. João começou a analisar cada situação de forma prática, quebrando problemas gigantes em etapas menores, mais fáceis de administrar. Essa abordagem trouxe resultados surpreendentes, mostrando que até as águas mais turbulentas podem ser navegadas com paciência e planejamento. Ele usou exemplos reais de empreendedores que enfrentaram crises financeiras e emergiram mais fortes para reforçar sua confiança. Cada vitória, por menor que fosse, era celebrada como se fosse a primeira, mantendo acesa a chama da esperança. E com isso, ele percebeu que acreditar em si mesmo não é apenas um conceito motivacional, mas uma habilidade prática que se constrói diariamente. O sentimento de desamparo começou a se dissipar, dando lugar a uma sensação de controle e autossuficiência. João percebeu que sua mente era a arma mais poderosa, capaz de transformar qualquer obstáculo em oportunidade. Ele começou a criar estratégias para cada desafio, escrevendo planos de ação detalhados e concretos. Cada plano se transformava em um passo firme sobre o terreno instável da vida, provando que superação é resultado de decisão e persistência. A cada dia, ele se sentia mais forte, mais confiante, mais capaz de enfrentar a correnteza que antes o ameaçava. Mas nem todos os dias eram fáceis. Havia momentos em que o desânimo ameaçava voltar e a solidão parecia mais intensa do que nunca. Nessas horas, João recorria a histórias de fé e esperança, lembrando-se de que até as maiores tempestades têm fim. Ele entendeu que o verdadeiro aprendizado não está na ausência de problemas, mas na maneira como reagimos a eles. E foi assim, entre altos e baixos, que ele construiu resiliência, uma das maiores virtudes que alguém pode desenvolver. À medida que avançava, João também começou a ajudar outros, compartilhando suas experiências em pequenas reuniões comunitárias e redes sociais. Ele percebeu que transmitir mensagens motivacionais e contos de superação reforçava não apenas a esperança dos outros, mas também a sua própria. Era como se cada palavra positiva criasse ondas de energia que retornavam multiplicadas, fortalecendo sua fé. A sensação de propósito começou a se intensificar e a vida passou a ter um sentido mais profundo. E finalmente, ele entendeu que a correnteza não era inimiga, mas uma oportunidade de provar sua força interior. Quando a vida parecia que iria engoli-lo novamente, João aprendeu que a chave estava em permanecer firme, mesmo sem saber o que viria pela frente. Cada desafio era uma lição disfarçada, cada obstáculo, um convite para crescer. Ele desenvolveu a habilidade de transformar medo em motivação, tristeza em criatividade, desespero em ação. E assim, a esperança deixou de ser um conceito abstrato para se tornar um motor de transformação diária. Com cada passo, João se aproximava mais de uma versão de si mesmo que nunca imaginou ser possível. O deserto da incompreensão. João acreditava que, ao compartilhar suas vitórias e derrotas, encontraria compreensão nas pessoas ao seu redor. Mas o que recebeu em troca foram olhares de desconfiança, palavras duras e julgamentos apressados. Era como atravessar um deserto escaldante, onde cada sombra que prometia descanso se revelava miragem. A solidão retornava, não como ausência de companhia, mas como ausência de entendimento. E foi nesse deserto que ele percebeu: a jornada da superação raramente é aplaudida pelos outros no início. Entre críticas e sussurros, João percebeu que muitos esperavam sua queda, quase como se torcessem para que ele desistisse. Era doloroso sentir que até familiares e amigos o viam como alguém fadado ao fracasso. Mas, em vez de se encolher diante disso, ele transformou a dor em combustível, decidindo provar a si mesmo que era capaz de vencer. Cada comentário negativo se tornava um tijolo em sua fortaleza de determinação. Era a materialização da ideia de que acreditar em si mesmo é mais poderoso do que buscar aprovação externa. Nessas horas, ele se recordava de reflexões positivas que lera em livros e devocionais. Frases simples como "o deserto é apenas a preparação para a terra prometida" ressoavam em seu coração. Ele entendeu que não era necessário convencer todos do seu valor, mas sim caminhar com firmeza até que seus frutos falassem por si. E enquanto refletia, transformava o deserto em escola, onde cada crítica era uma lição e cada decepção, um treino de resistência. Assim, o que parecia um lugar árido se tornava solo fértil para sua fé. João começou a enxergar que, em meio à incompreensão, surgiam também pequenos sinais de que não estava sozinho.
Um desconhecido enviava mensagens motivacionais, um vizinho elogiava discretamente sua coragem, uma criança observava como inspiração. Esses detalhes mostravam que, mesmo no deserto, havia flores escondidas entre as pedras. Histórias de fé e esperança se misturavam à sua própria, alimentando a chama que insistia em não se apagar. Ele descobria que a vida sempre oferece pontos de luz, mesmo quando tudo parece envolto em escuridão. E assim, passo a passo, o deserto deixou de ser ameaça e tornou-se cenário de fortalecimento. A incompreensão dos outros já não o feria da mesma maneira, pois ele havia aprendido a valorizar sua própria voz. O julgamento alheio era apenas ruído distante diante da sinfonia interior que começava a reger sua vida. O deserto, paradoxalmente, mostrou-lhe o caminho da liberdade emocional. E fortalecido, João estava pronto para encarar o próximo desafio, ainda mais exigente. O grito pela justiça. Depois de atravessar o deserto da incompreensão, João se viu diante de um novo dilema: a injustiça explícita. Ele foi acusado de falhas que não cometeu e se tornou alvo de perseguições sutis no trabalho. Era como se a vida quisesse testar até onde sua fé e paciência poderiam resistir. O sentimento de impotência batia forte, mas dentro dele crescia um desejo inabalável de provar sua verdade. E assim nasceu o grito pela justiça, que ecoava não apenas para fora, mas também dentro de si. João entendeu que lutar pela justiça não significava vingança, mas sim manter-se firme na integridade. Ele se recusava a descer ao nível dos que o difamavam. Em vez disso, escolheu construir sua defesa com honestidade, disciplina e serenidade. Cada acusação injusta era respondida com resultados claros e provas de competência. Era um verdadeiro conto de superação e fé em ação, mostrando que a justiça divina sempre prevalece sobre a mentira humana. Houve momentos em que a vontade de desistir quase o dominou. Nessas horas, ele se lembrava dos salmos que dizia em oração: "Salva-me, ó Deus, pois as águas chegaram à minha alma." Essas palavras se tornavam combustível para continuar nadando contra a corrente. Ele também buscava mensagens motivacionais para renovar sua esperança, lembrando-se de que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E passo a passo, João sentia que sua perseverança estava construindo algo maior do que ele imaginava. A luta pela justiça também lhe trouxe aliados inesperados. Colegas que antes se calavam passaram a reconhecer sua coragem e a defender sua reputação. Era como se sua postura firme tivesse despertado a consciência adormecida de outros. Essas pequenas vitórias eram fagulhas de esperança, confirmando que acreditar em si mesmo é o caminho mais sólido. Cada gesto de apoio era prova de que o mal não consegue permanecer para sempre oculto. No final, João entendeu que a justiça não chega apenas através de tribunais ou autoridades humanas. Ela se manifesta no equilíbrio da vida, onde cada ação gera reação e cada semente plantada floresce em seu tempo. Ele aprendeu a confiar nesse processo, mesmo sem ter controle sobre todos os resultados. E foi assim, com o coração sereno e a mente firme, que ele avançou para a próxima etapa. Porque sabia, a história ainda não havia terminado. O poder da transformação. Superada a fase da injustiça, João se deparou com algo surpreendente: a transformação interior. Ele não era mais o mesmo homem que afundava em lodo ou atravessava desertos. Agora, era alguém moldado pela dor, fortalecido pela fé e iluminado pela esperança. A vida, que antes parecia uma correnteza implacável, se tornava um rio navegável. E a cada remada, ele descobria um novo sentido para existir. Essa transformação não veio de uma vez, mas de pequenas escolhas diárias. Ele optava por ver oportunidades onde outros viam problemas. Escolhia sorrir mesmo em dias cinzentos, compartilhando reflexões positivas que inspiravam colegas e familiares. Suas atitudes se tornaram farol para os que ainda estavam perdidos em seus próprios abismos. E assim, João percebeu que a verdadeira vitória é transformar dor em sabedoria e fé em ação. Ele começou a registrar sua trajetória em vídeos curtos nas redes sociais. Para sua surpresa, milhares de pessoas se identificaram com sua jornada. Mensagens de gratidão chegavam de lugares distantes, transformando sua história em combustível para muitos. De repente, o que começou como um grito de socorro se tornava um eco de esperança para o mundo. Histórias inspiradoras surgiam a partir da sua, criando uma rede de fé e perseverança. João entendeu que a transformação interior é contagiante. Quando alguém acredita em si mesmo, desperta o mesmo poder em quem está ao redor. Era como acender uma vela em um quarto escuro e perceber que muitas outras se iluminavam em sequência. Essa consciência lhe trouxe um senso profundo de propósito. Agora, não era apenas sobre sua vitória, mas sobre espalhar contos de superação e fé. E fortalecido por essa missão,
João decidiu avançar para o último capítulo da sua trajetória. Porque sabia que o maior presente da vida não está apenas em vencer batalhas, mas em compartilhar a luz adquirida. Seu coração estava pronto para o próximo passo, e sua mente, preparada para os maiores desafios. Ele já não temia o futuro, pois tinha certeza de que estava exatamente onde precisava estar. E assim, o ciclo da transformação o conduziu para o auge de sua jornada. A vitória da esperança. Chegado ao auge da sua história, João compreendeu que a esperança era a verdadeira vitória. Ela não estava no dinheiro acumulado, nos aplausos recebidos ou nas conquistas visíveis. A esperança era a chama que nunca se apagava, mesmo nos dias mais sombrios. E foi ela que o guiou desde o lodo inicial até a luz final. Era o elo invisível que unia cada pedaço da sua caminhada. Com essa clareza, João passou a viver com mais leveza. Ele não carregava mais o peso do passado nem a ansiedade pelo futuro. Cada dia era celebrado como dádiva, cada momento era saboreado como oportunidade única. E ao olhar para trás, ele via não apenas cicatrizes, mas troféus de resistência. Suas reflexões positivas tornaram-se alimento diário para sua alma e para os que o ouviam. A vitória da esperança também se manifestou em sua comunidade. Pessoas antes desanimadas começaram a acreditar em si mesmas, inspiradas por sua trajetória. Famílias reconstruíram seus lares, jovens decidiram não desistir dos estudos, idosos redescobriram alegria em pequenos gestos. A história de João se transformou em movimento, prova de que contos de superação e fé podem mudar destinos. Era o poder da esperança multiplicado em escala humana. No íntimo, João sabia que a vida ainda traria novos desafios. Mas ele já não os temia, pois havia aprendido lição mais importante: a esperança não falha. Ela é ponte em meio ao abismo, farol em meio à tempestade, canção em meio ao silêncio. E é essa esperança que o faz seguir em frente, sempre acreditando que o melhor ainda está por vir. Assim, sua história se eterniza como uma das mais belas histórias de fé e esperança. E é aqui que o conto se conecta com você, que me ouve agora. Porque, assim como João, você também pode transformar dor em força e desafios em oportunidades. Você também pode escrever sua própria narrativa de vitória, se escolher acreditar em si mesmo. Essa é a vitória da esperança. Não pertence apenas a um, mas a todos que se dispõem a caminhar pela fé. E ao lembrar disso, você percebe que sua vida também pode ser uma inspiração para muitos. E assim chegamos ao fim dessa narrativa inspirada no Salmo 69. Vimos a jornada de João, desde o lodo da solidão até a vitória da esperança. Histórias inspiradoras como essa nos mostram que, mesmo em meio às tempestades, existe sempre um caminho de superação. Que cada mensagem motivacional, cada reflexão positiva, cada conto de superação e fé sirva de combustível para você acreditar em si mesmo. Porque, no fundo, a vida é feita de histórias de fé e esperança que se entrelaçam. Se este vídeo tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal Contos Inspirados nos Salmos. Ative as notificações para não perder nenhuma história e compartilhe com amigos que precisam de uma dose de motivação. Deixe seu comentário, contando em qual parte você mais se identificou, e ajude essa comunidade a crescer ainda mais. Lembre-se, os fatos narrados aqui não são reais, e qualquer semelhança é coincidência. Este conteúdo foi produzido com inteligência artificial e monitoramento humano, garantindo qualidade e emoção em cada palavra. Continue firme na sua caminhada, porque sua história também pode ser farol para outros. Não desista, não se cale, não permita que as correntezas da vida te impeçam de avançar. A esperança está viva em você, e acreditar em si mesmo é o maior passo para alcançar qualquer vitória. Obrigado por acompanhar mais um episódio, e até a próxima história que com certeza também vai tocar seu coração. Que sua vida seja sempre guiada pela fé e pela luz da esperança.